Atos capítulo 10, versículos 1 a 8. Você já fez alguma coisa que não era tão boa, alguma coisa que você sabia que era errado, alguma loucura, só para que você fosse aceita em algum grupo de pessoas? Isso acontece muito com jovens, com adolescentes, especialmente, mas pode acontecer com qualquer um, porque nós queremos muito ser aceitos por alguém. A nossa vida é uma vida em sociedade e muitas vezes, para ser aceito no nosso grupo, nós acabamos fazendo coisas que normalmente não faríamos. Há um tempo atrás, teve uma grande polêmica com alguns jogos que aconteciam na internet. Um deles era chamado Baleia Azul e levava jovens, adolescentes, até crianças, a procurarem até atentarem contra a própria vida. E tudo isso porque era uma moda, era uma coisa que estava acontecendo e eles queriam ser aceitos. Todos nós queremos ser aceitos no meio onde nós vivemos, mas será que nós pensamos também em sermos aceitos por Deus, a nos tornarmos aceitáveis para Deus? Um homem chamado Cornélio, ele pensou assim, ele queria ser um homem aceitável para Deus. E nós vamos ler aqui na história dele, em Atos 10, de 1 a 8, que ele se tornou aceitável. E algumas virtudes o levaram a se tornar aceitável para Deus, como, por exemplo, a piedade, a fidelidade e a humildade. Então vamos ler Atos, capítulo 10, de 1 a 8, e aí nós comentamos sobre isto. Vamos ficar de pé? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Ele, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Aqui ele vai continuar falando sobre o que aconteceu com Pedro, mas vamos nos fixar aqui até o versículo 8. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade de lermos a Tua Palavra, de meditar sobre o que lemos e aprender tudo que está escrito aqui, Senhor, que é para o nosso proveito, para que nós possamos nos tornar cada dia melhores diante do Senhor e sermos aceitáveis a Ti. Que nós possamos aprender com a história de Cornélio e que todos nós possamos ser aceitáveis ao Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Cornélio, ele queria ser aceitável a Deus.
Mas o que Deus pedia para ele fazer não era nenhuma loucura. Eram coisas normais que às vezes nós nos esquecemos, que fazendo estas coisas ou tendo esse tipo de atitude, nós nos tornamos aceitáveis a Deus. Vamos observar algumas virtudes que tornaram Cornélio um homem aceitável a Deus. A primeira virtude, nós podemos encontrar nos versículos 1 e 2, é a piedade. Cornélio era um homem piedoso. Nos versículos 1 e 2, diz que ele morava em Cesareia. Cesareia era uma cidade importante ali em Jerusalém. Era na praia, era no litoral. Aliás, em Jerusalém não, em Israel, né? Era uma cidade em Israel. Uma cidade que ficava no litoral. E ele era centurião. Centurião era um comandante de uma parte ali de um batalhão do exército, né, de 100 homens no mínimo. E essa coorte, chamada coorte, aquela reunião dos soldados ali, era chamada italiana. Diz aqui então que ele era um homem piedoso, temente a Deus. E junto com ele toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas ao povo. Então aqui declara que Cornélio era um homem piedoso. Então essa piedade era uma virtude que ele tinha e que dessa forma ele se tornou um homem aceitável a Deus. Deus se agradou da sua piedade. Um homem piedoso, um homem que é piedoso, ele tem algumas vantagens quando se trata de aceitação da parte de Deus. Deus, ele olha, ele vê a pessoa piedosa com um olhar diferente. E é assim que aconteceu com Cornélio. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, por exemplo, diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, Pedro está declarando justamente isso, que Deus, ele olha para o piedoso de uma maneira diferente. Ele sabe livrar o piedoso da provação, enquanto ele reserva sob castigo aqueles que são injustos. E esses receberão o castigo no dia do juízo. Mas não é qualquer tipo de piedade que agrada a Deus, que torna o homem aceitável a Deus. Pelo menos o que nós conhecemos como piedade. Não é toda piedade que comove a Deus, porque Mateus 6, 2, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 2, Jesus fala o seguinte, quando você dá esmola, não toca trombeta diante de você, né? Como alguns, é incrível, mas alguns faziam isso mesmo, né? Eles iam dar esmolas e mandavam tocar trombetas, né? Para dizer que eles estavam, para todo mundo saber que eles estavam dando esmolas. E Jesus falou, não faça isso, porque se você fizer isso, você está se tornando como os hipócritas. Os hipócritas é que fazem isso. Eles dão esmolas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então eles querem aparecer, eles querem se mostrar como quem dá esmolas. Então, ele disse, olha, esses aí já receberam a recompensa deles. Não tem mais nenhuma recompensa para eles, porque a recompensa que eles queriam, eles já receberam, que era serem notados como alguém que dá esmola. Ele fala, você faz o contrário. Quando você der esmola, não deixa a sua mão direita saber o que a sua mão esquerda está fazendo, ou vice-versa, né? Então, nem você mesmo pensa e nem guarda na memória aquilo que você está fazendo. Se você quer dar esmola, se você quer ajudar alguém, então faça isso de maneira discreta, porque senão você vai se tornar como aquele hipócrita, né? Querendo aparecer. Então esse tipo de piedade não agrada a Deus.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, é o capítulo famoso que fala sobre o amor, Paulo diz o seguinte, no versículo 3, 1 Coríntios 13, 3, ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, todos os meus bens, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, a piedade, nesse sentido, mesmo que você vende tudo que você tem e dá para os pobres, se você não fizer isso com amor, o amor genuíno, o amor de Deus, nem isso vai aproveitar. Deus não vai se agradar dessa piedade. A piedade, ela muitas vezes acaba se tornando um motivo de ceticismo de algumas pessoas. Muitas pessoas olham para a piedade com incredulidade, não acreditando que realmente as pessoas estão fazendo o bem de coração, porque há muitos desvios nesse sentido. Tem uma pesquisa que eu estava lendo, falando sobre um grande terremoto que teve lá em Portugal, em 1885, na região de Andaluzia. Ela, fazendo esse estudo para uma faculdade, ela fala ali sobre a caridade e a piedade, faz esse estudo, porque foi um terremoto horrível que teve lá, teve muitas mortes, né? E quando acontecem tragédias assim, as pessoas doam, as pessoas ajudam. Então, fazendo um estudo sobre isso, ela verificou que muitas pessoas olhavam, né, aquele gesto de caridade, mas com ceticismo, com incredulidade, porque eles falavam assim, na verdade, as pessoas estão fazendo isso por hipocrisia, por egoísmo. Então, esse é o resultado do estudo que ela teve, e isso realmente pode acontecer, porque aqui no Brasil mesmo, tem um exemplo, em 2009 teve um artigo publicado no jornal, dizendo que 2009 foi quando teve uma grande tragédia lá em Santa Catarina. Assim como teve no Rio Grande do Sul, no ano passado, das enchentes, em 2009, em Santa Catarina, na região montanhosa, por causa da chuva, nessa mesma época que sempre tem chuvas por ali, teve deslizamentos de terra, teve muita tragédia ali, muitas pessoas morreram, e o brasileiro sempre doa, né? Sempre faz doações quando é assim, então mobiliza as pessoas fazem caridade. Mas olha o que aconteceu em 2009, que diz aí nesse artigo, que cerca de 330 mil peças de roupas e alimentos doados para as pessoas da enchente, que foi em novembro daquele ano, de 2009, aliás, de 2008, né? Foi achado num galpão, num lugar ali, e do lado desse galpão tinha o que eles chamam de brechó, aquele lugar que vende roupas usadas e artigos usados. Então eles estavam pegando essas coisas que foram doadas, em vez de eles distribuírem para aquelas pessoas que precisavam, eles estavam vendendo aquelas peças, né, que foram doadas. E não era pouca coisa, estava tudo num galpão. 330 mil peças de roupas, né, e outros artigos. E então, às vezes, né, vendo isso, muitas pessoas acabam desistindo de ser piedosas, ou desacreditando, né, da piedade das pessoas. E realmente pode haver isso, né? Piedade sem amor, piedade só para outros verem. Isso não torna alguém aceitável a Deus, esse tipo de piedade. Às vezes é difícil você ser piedoso, você saber como que nós vamos praticar isto, como que nós vamos ser piedosos. A melhor maneira, a prática mais comum que a gente tem é dar esmolas, né? Ou seja, a gente ajudar as pessoas que precisam. Mas a gente vê muitas pessoas na rua pedindo esmolas. Será que é bom a gente dar esmolas ou não? Então é um tema bem controverso.
algumas pessoas falam que não é bom você dar esmolas, porque se você dá esmola, você incentiva a pessoa a ficar na rua, continuar na rua. Se é uma pessoa que é dependente de drogas, por exemplo, você está sustentando o vício daquela pessoa. Mas, por outro lado, outras pessoas dizem, mas e se é uma pessoa que realmente está com fome? Eu não sei se a pessoa realmente está com fome. Entonces el libro de Mateo nos explica, no le den nuestras perlas a los perros. O sea, las perlas son unos tesoros, son las bendiciones de Dios. Entonces él nos enseña que nosotros no podemos ser como quien dice tan dadivosos. Então o Rafael sabe muito sobre isso, porque o Rafael também já chegou a viver nas ruas, né, Rafael? Quando veio da Venezuela, né, ele passou por muitas dificuldades, e ele era uma das pessoas que dependiam da ajuda de outros, né? Então, mas existe realmente essa preocupação, não é? Você não sabe se realmente a pessoa está precisando ou não. Então, muitos, para não ficar com um peso na consciência, acabam ajudando, não procuram saber, né? Então, isso é uma coisa que é difícil você decidir. Quem já passou por isso, né, como o Rafael no caso, ele tem o seu pensamento. Por exemplo, aqui, uma pesquisa que foi feita, né, com várias pessoas, perguntando se é bom doar ou não, dar esmolas, né? Perguntaram para várias pessoas, cada pessoa tinha uma opinião, uma diferente da outra, mas aí perguntou para uma pessoa que é moradora de rua, uma mulher moradora de rua. E ela disse, olha, esse é o único jeito que eu tenho de viver, né? Era o único jeito que ela tinha de viver. E ela dependia das pessoas. Então, é muito difícil, mas coloca no seu coração, né, o que você deve fazer diante de Deus e seja piedoso, né? Ajuda, especialmente, a Bíblia diz, especialmente aos que são da família da fé. Especialmente se você conhece, como o Rafael falou, acompanhe a pessoa, vê se ela realmente é uma pessoa necessitada, e aí você ajuda quem puder, né? A Bíblia diz isso mesmo, não nos cansemos de fazer o bem, e a seu tempo nós vamos ceifar se nós não desfalecermos. Em outro lugar fala que devemos fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Então, piedade. A piedade é uma virtude que Cornélio tinha, porque ele dava muitas esmolas, e ele era um homem que se tornou aceitável diante de Deus. Uma outra virtude que Cornélio tinha e que o tornou aceitável diante de Deus é a virtude da fidelidade. Ele era um homem fiel. Nos versículos 2 a 6, a continuação do versículo 2 ali, diz que ele, além dele dar esmolas, ele de contínuo ou continuamente orava a Deus. E ele estava num desses momentos de oração, que era na hora nona do dia. A hora nona do dia, segundo a maneira deles contarem as horas naquele tempo, naquela cultura, era o que nós diríamos hoje 15 horas, 3 horas da tarde. Então aquele era um dos momentos de oração que ele tinha, que ele observava. A gente vê muitos orando tem esse horário de oração aí, a gente vê Pedro e João, a gente vê outras pessoas que oravam, parece que tinham um determinado horário ali que eles paravam para oração. Ele estava então observando isso e ele era fiel, e foi numa dessas práticas que ele tinha, né, de ser fiel naquela religião. Isso é uma verdadeira religião, é uma coisa religiosa que se faz, né? Ele estava então orando quando ele viu um anjo, né? Apareceu um anjo para ele. E o anjo disse para ele, olha, as tuas esmolas foram ouvidas diante de Deus.
a fidelidade dele em ser piedoso, em estar orando, em estar fazendo, Deus notou aquilo, né? E Deus enviou então um anjo para falar com ele. E o anjo disse isso: olha, Deus então está ouvindo as suas orações, Deus está observando o que você está fazendo, então você manda lá na cidade de Jope, que era uma cidade também na beira da praia, que era ali perto, manda chamar o Simão, que é o Pedro, porque ele tem uma coisa importante para falar para você. Então, a fidelidade dele, em orar e estar ali, é que levou ele a ser aceitável a Deus. O que ele fazia, de ter um tempo determinado de oração, é uma coisa importante, é uma coisa que nós deveríamos também imitar. Então você escolha aí um horário, se não pode ser na terceira hora do dia, na primeira hora, na 12ª hora, qualquer hora que você consiga ter um tempo de oração, seja fiel nisso. Isso vai fazer com que você, se você faz isso com fidelidade e com o coração, vai facilitar com que você seja aceitável a Deus. Quem sabe Deus vai mandar um anjo também falar com você, assim como mandou falar com Cornélio. A Bíblia diz que a oração, ela é como um sacrifício de louvor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz justamente isso, que a oração, ela é um sacrifício de louvor, é um fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Quando nós cantamos, também é um tipo de oração, esses cânticos que nós cantamos juntos, na verdade nós estamos orando. Por isso que é importante participar dos cânticos e você cantar de coração, porque é um momento de oração em que todos nós estamos sincronizados naquela oração. Estamos falando a Deus, estamos cantando um louvor. Então é importante essa fidelidade. A fidelidade é uma coisa que nós esperamos também uns dos outros. É natural que, por exemplo, um patrão, ele espera do seu empregado que ele seja fiel, que ele esteja todo dia lá naquele horário, que ele não se atrase, que ele não falte. O Rafael teve que faltar hoje, Rafael? Acho que ele está doente, está até com máscara ali, mas aí ele está justificado, Mas senão ele deveria estar trabalhando, tem um horário de trabalho. Então, isso é fidelidade, e é natural, não é? Que nós tenhamos essa fidelidade. Aquele que vai trabalhar e ele depende do ônibus, ele espera que o ônibus seja fiel, não é? Que o ônibus cumpra aquele horário. Então, o ônibus passa tal horas, então tal hora ele sai às vezes de casa um pouquinho antes e vai até o ponto de ônibus e espera que o ônibus passe ali, que o ônibus seja fiel. Eu posso contar uma historinha rapidinho? Pode. O dia que a Silvia colocou o marca-passo, o João tinha saído para viajar e eu morava aqui perto e eu vinha aqui, eu tomava um ônibus, Tinha um que parava a 2 quadras para frente, o outro parava aqui em frente à faculdade. E na hora que eu saí de casa para pegar o ônibus passou adiantado. E eu não sabia, eu trabalhava, eu era caixa e justamente assim no setor que vendia dólares, pegava cheques para colocar em cobrança, cheques em dólares, esses negócios assim, Então eu não podia chegar atrasada de jeito nenhum, eu fiquei apavorada, porque o ônibus passava 10h20, ele passou 10h15. Ele passou antes do horário. Passava aqui 10h15 e depois 15 para as 11. Mas eu tinha que estar no banco 15 para as 11. E eu voltei para casa correndo, Eu falei, vou fazer o quê? Se eu for a pé, eu vou chegar lá na mesma hora que chegar o ônibus, vai passar 15 para as 11. E a hora que eu entrei em casa, a Elisa tinha fechado a porta da cozinha e ela estava passando roupa na área de serviço. Os meninos estavam na escola. E na sala, o telefone ali na sala, ele tocando. Eu fui atender o telefone, era do IMC. O exame da Silvia estava marcado para 3 semanas depois. Naquele momento, a moça ligou, perguntando se ela podia comparecer lá para fazer o exame às 2 da tarde. Olha só. Então foi uma coisa assim, eu
ônibus passar adiantado para eu ir, para eu voltar em casa, para eu conseguir atender o telefone, que a Elisa estava lá com o carro ligado. Ela não estava ouvindo o telefone, ela não ia atender. E naquela hora deu o tempo certinho de eu ligar para a vizinha da minha mãe, para chamar minha mãe para ir lá, para falar com ela no telefone, para ela levar a Silvia lá. Amém. Foi um livramento de Deus, né? Deus fez com que o ônibus fosse infiel, né? Porque ele não cumpriu o horário, porque também passar antes do horário não é justo, né? Porque você espera que passe sempre naquele horário, né? Eu falo, aquilo ali foi uma bênção de Deus tão grande que foram muitas coisas juntas. O dia que a Silvia estava de folga, porque a gente trabalhou 3 dias, das 8 da manhã às 8 da noite. Eles deram 2 dias de folga. Ela era estagiária no banco, né? E tudo assim, tudo aconteceu. E na hora que ela foi sentar na maca para colocar o Porto-CAT, que era para ela fazer esse exame, que está marcado para 3 semanas depois, na hora que ela sentou, ela teve a parada cardíaca e o médico, o Dr. Greco, que era o médico pastoral dele, me falou para mim, se ela estivesse no centro da cidade, não teria dado para tempo de ela chegar aqui para ser atendida. E é por isso que a Silvia está aqui hoje, né? Então, a infidelidade do ônibus, na verdade, era a fidelidade de Deus em cuidar da Silvia, em ajudar que a Tânia voltasse para casa, recebesse aquele telefonema e a levasse para o hospital. Isso mesmo, quando nós somos fiéis, nós estamos, na verdade, imitando o que Deus faz, porque Deus é fiel, a Bíblia nos diz isso. Por exemplo, em Salmo 19, versículos 7 a 14, fala da fidelidade de Deus que é demonstrada através da natureza. Salmo 19, ele fala, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele diz que aí, né, lá no céu, ele pôs uma tenda para o sol, que como um noivo, né, que se regozija, ele percorre o seu caminho. Ele inicia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Ele também diz que um dia revela conhecimento a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então ele está falando da fidelidade de Deus. Todos os dias você acorda, porque Deus é fiel. Você acorda e está lá o sol, né? Às vezes tem alguma nuvem cobrindo, mas você sabe que o sol está lá em cima. A Terra, ela gira em torno de si mesma com uma velocidade de 1.700 km por hora. Pensou? Então a gente acha que está parado, mas não, a gente está correndo bastante, né? 1.700 km por hora. A gente está girando aqui, daqui a pouco, né, a noite vai acabar e vai voltar o sol novamente. E quantos anos, né, quantos séculos, quantos milênios isso tem acontecido? E sempre acontece do mesmo jeito, porque Deus é fiel. E nesse mesmo salmo, Salmo 19, na segunda parte desse salmo, que está nos versículos 7 a 14, ele fala da palavra de Deus. Ele fala, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então ele, no final desse salmo, ele faz um apelo a Deus. Ele pede para Deus guardá-lo da soberba, que ele não seja dominado pela soberba, para que ele continue sendo fiel. E ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, a fidelidade de Deus faz com que Davi, em gratidão a Deus, queira também ser fiel a ele. Então, quando nós somos fiéis, nós estamos sendo gratos a Deus pela fidelidade que ele tem para conosco. Então, seja Davi ou seja Cornélio, isso os tornou aceitáveis a Deus. E nós também podemos ser aceitáveis a Deus se nós nos mostrarmos fiéis.
Uma terceira virtude que nós encontramos aqui, que tornou Cornélio aceitável a Deus, é a humildade. A humildade é uma virtude importante que nos torna aceitáveis a Deus. Nos versículos 7 e 8, a gente vê que logo que o anjo se retirou, ele logo chamou 2 dos seus criados, seus empregados, chamou também um soldado piedoso, um soldado que era como ele, piedoso, que estava às suas ordens, e ele mandou então que eles fossem chamar Pedro. E ele contou tudo para eles, né? Que diz que ele compartilhou aquilo que tinha acontecido, que estava no seu coração, com os seus empregados. Então isso mostra a sua humildade. E a sua humildade também em mandar chamar Pedro, porque ele era um homem importante. Ele era um centurião, ele não era qualquer soldado. Ele era um homem que tinha soldados às suas ordens. E ele era um homem de posses, ele era um homem da alta sociedade. E ele ia chamar um pobretão, um pescador que era iletrado, né? O Pedro, ele era iletrado. Ele ia chamar o Pedro para ensinar alguma coisa para ele. Então isso mostra a sua humildade. A humildade, ela é requerida por Deus, né, para nós. Por exemplo, em Romanos 12:16, ali diz o seguinte: tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo está escrevendo isso em Romanos, dando instruções de como se deve comportar na igreja. Jesus, nós sabemos que ele é poderoso, ele podia fazer tudo o que ele quisesse, né? Ele podia curar, podia ressuscitar mortos, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, e quando ele estava na terra, né, ele dizia isso, ele tinha tudo para ser orgulhoso, mas ele não era. Ele disse em Mateus 11:29, eu sou manso e humilde de coração. Ele diz lá em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, né? Vinde a mim, os que vocês que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, junta-se comigo no meu trabalho, no meu sofrimento, na minha angústia, porque ele diz, né, sou humilde, sou manso e humilde de coração. Jesus era assim. E se nós também formos humildes de coração, nós estamos imitando Jesus. Mas, infelizmente, muitas pessoas escolhem o caminho da arrogância. E isto, né, um dos fatos mais notáveis na história é o que aconteceu na primeira metade do século XX, lá na Alemanha, em que eles procuraram colocar em prática uma ideia de uma certa raça chamada ariana. Então eles tinham a ideia, isso vinha de filósofos no final do século XIX, e que muitos adotaram, né, dizendo que havia um grupo de pessoas, né, uma descendência, uma linha, né, de sucessão, genealógica, né, de pessoas ali, hereditária, né, que é chamada raça ariana. Então essa ideia, ela foi colocada em prática ali de maneira macabra, ali na Alemanha, no começo, né, na primeira metade ali do século XX. E isso então é o que levou, né, ao extermínio de muitos judeus e tudo isso. Porque a ideia deles era a seguinte, que existia uma raça de pessoas, uma raça pura. Então eles queriam tornar né, eles queriam dominar o mundo com esta suposta raça ariana, né? E é claro, os alemães, né, segundo eles, eram descendentes desta raça ariana. Então eles eram superiores, né? E muita gente ainda pensa assim, infelizmente hoje, né? Dizem que os brancos são superiores,
eles são superiores aos negros, aos amarelos e aos semitas, né? Que os judeus fazem parte ali dos semitas. Então, foi isso que levou essa ideia, né? Colocar essa ideia em prática, que levou ao extermínio de muitas, né, milhões de pessoas, especialmente dos judeus que viviam na Alemanha, no século XX. Talvez alguns cristãos, eles achem, né, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, né, talvez eles achem que nós, os cristãos, somos uma espécie de raça ariana, que somos superiores aos outros pecadores. E isso não é verdade. Isso é um engano. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, por exemplo, ele diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, faz bem a gente reconhecer que somos pecadores, tanto quanto aqueles que nós vemos aí andando pela rua e que nós julgamos, né, que eles fazem tantas coisas erradas, mesmo outros crentes, né, que se desviaram, e nós que ficamos fiéis, nós que estamos na igreja, às vezes falamos, né, contra os irmãos que não vieram, por algum motivo, e a gente não sabe qual, e muitas vezes a gente julga, e fazendo assim, é como se nós, né, estivéssemos pensando que nós somos superiores, e isso não é verdade. Nós somos pecadores também. A única diferença é que a graça de Deus nos deu a capacidade de sermos fiéis, nos deu saúde para estarmos aqui hoje, nos deu condições de estarmos aqui hoje e de nos tornarmos fiéis a Deus. Mas isso não nos torna melhores do que outros, a não ser que nós sejamos humildes a ponto de reconhecer que não somos nada, e essa humildade agrada a Deus. Humildade que Cornélio teve. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro 5,5, ele diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Mais ou menos a mesma coisa que o Tiago falou. E então, o Cornélio, ele foi humilde, ele demonstrou humildade, e aí então ele se tornou um homem aceitável a Deus. Você gostaria de ser aceitável a Deus? Você gostaria de fazer parte aí do grupo de pessoas que Deus considera como aceitáveis? Então, tem aí 3 virtudes para você cultivar, pelo menos essas 3 virtudes: de ser piedoso, de ser fiel e de ser humilde. Agora, ser aceitável a Deus não significa ser aceito por Deus. Por quê? Porque o Cornélio, ele era um homem aceitável, mas ele ainda não era aceito. O que faltava para ele ser aceito? Ele precisava ouvir o Evangelho. Foi por isso que o anjo mandou ele chamar Pedro. E ele chamou Pedro. E quando Pedro foi para a casa dele e começou a falar de Jesus, foi aí que ele se tornou aceito por Deus. A prova que ele foi aceito por Deus é que ele recebeu o Espírito Santo. Tanto ele quanto as pessoas que estavam ali, da sua família, os seus amigos, que ele chamou para também ouvir o Evangelho. Então, para ser aceito por Deus, é necessário ouvir o Evangelho. E o que é o Evangelho? É bem simples. O Evangelho é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo como homem. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ele foi sepultado. Significa que ele morreu de fato. E que no 3º dia ele ressuscitou. Ele viveu de novo. E ele foi assunto ao céu. Ele foi elevado aos céus. E ele está ouvindo todo aquele que
o recebe, todo aquele que quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Todos os que creem nisso, que recebem Jesus, ele então se torna aceito. Como ele diz nós lemos lá na casa do Eduardo essa semana, né, da família lá, João 6,47, é isso? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, ou de maneira nenhuma o desprezarei, de maneira nenhuma eu o abandonarei. Então, para sermos aceitos por Deus, primeiro precisamos ser aceitáveis. E aí, nós somos candidatos a ser aceitos por Deus, recebendo o Evangelho, recebendo o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Que todos nós possamos ser aceitáveis a Deus. E agora que somos aceitos por Deus, possamos praticar, possamos exercitar a piedade, a fidelidade e a humildade, para sermos cada vez mais aceitáveis a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos ser assim. Vamos terminar com uma oração. Vamos ficar